Tudo ótimo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje de manhã compartilhando com vocês um pouco do que eu e o Leonardo nós temos desenvolvido ao longo desses últimos anos, né? Então, eu me formei na Santa Casa em 89, eu fiz minha especialização inicialmente na Santa Casa, depois eu fui para a Unifesp, mas eu trabalhei no Edmundo Vasconcelos por 8 anos, vizinha dos otorrinos e sempre de olho no equipamento de vocês e visando justamente isso que hoje nós temos, que é um grupo unido e trabalhando juntos e procurando a excelência no atendimento. E fui conhecendo uma pessoa, outra, e as minhas primeiras cirurgias endoscópicas eu fiz com o Rogério Pesato, ali da Unifesp, e o próprio Rogério falava assim, você precisa conhecer o Leonardo, você precisa conhecer o Leonardo, porque ele é que nem você, vocês vão fazer um monte de coisas juntos. E realmente foi o que aconteceu, né? Então, hoje, nós, a cada cirurgia, as equipes, e inclusive os novos estagiários, e através do Dacriolab, oftalmologistas e otorrinos, hoje é um time compartilhando as novidades e tentando trazer excelência para os nossos pacientes, que é essa a ideia. Tá? Então, o Leonardo me pediu para abordar basicamente crianças, mas algumas vezes eu vou usar algumas imagens de adulto para tentar complementar e que todos fiquem à vontade para colocar qualquer coisa durante a aula, né, para que a gente possa discutir, se vocês quiserem. Bom, em relação ao diagnóstico por imagem das vias lacrimais, que é uma das coisas que o Léo pediu para eu tentar discutir, qual que é a nossa visão em relação a isso, cada vez mais, então, quando eu aprendi vias lacrimais, poucas imagens nós pedíamos, porque nos anos 90, primeiro tomografia, ressonância, a definição desses exames nem se compara ao que hoje a gente consegue reconstruir e ver uma via lacrimal em 3D, assim como a dacrocistografia com subtração digital que foi aparecendo. Então, hoje a imagem complementa muito na nossa abordagem cirúrgica. Nos primeiros anos que eu fiz via lacrimal, muitas vezes vinham imagens que mais me confundiam do que me ajudavam, né? Agora, sem dúvida que a gente tem que ter, para nós do meio acadêmico, nós temos que ter as imagens para documentação, para as aulas, mas também pelo aspecto legal, né? Então, é até uma defesa saber mostrar que caso que é complicado, que caso que é mais simples. Que exame pedir? Aí, ainda hoje, como questão de prova de título de especialista e residência, se responde que o gold standard em matéria de imagem via lacrimal é a dacrocistografia. Então, uma boa dacrocistografia é o exame que mais nos ajuda. Mas, numa obstrução alta, numa criança que você vai precisar fazer uma anestesia geral para fazer a dacrocistografia, um paciente que não tem plano de saúde, às vezes nós lançamos mão de outros exames. Bom, só para relembrar, vocês conhecem a anatomia toda da via lacrimal, mas nós dividimos as vias lacrimais em duas grandes partes. As vias lacrimais altas, que são compostas pelos pontos e canalículos lacrimais superior e inferior, e muitas vezes o canalículo comum, estrutura microscópica de 1/3 de milímetro de diâmetro, e eu acho que é aí que eu mais caprichei na minha aula, porque assim, o domínio das vias lacrimais baixas os senhores têm, o que eu vejo que mais me procuram e precisam do meu apoio para manipular as vias lacrimais altas, que boa parte dos pacientes tem.
Na formação da via lacrimal da criança, o clássico de prova também é que a obstrução da criança é uma obstrução membranosa no nível da válvula de Hasner, mas nem sempre é assim. Tem muita criança que tem um trajeto submucoso importante, tem criança que não abre o ducto dentro do canal ósseo, tem criança que nasce sem os pontos ou canalículos lacrimais. Então, nós temos que estar preparados, e eu brinco hoje, parece que só me mandam coisa complicada, faz, todo mundo trata, né? Então, essa obstrução clássica que todos os senhores conhecem também, aquele olho melado, com secreção, que eu aperto o saco lacrimal e reflui secreção, é obstrução. Então, eu sei dizer que eu tenho até o saco lacrimal e que essa obstrução é baixa. Esse quadro é o típico. Quando que nós temos que ficar alertas? Quando a criança não vem com esse olho melado, ele vem com uma obstrução da via lacrimal alta, que os senhores veem uma membrana fechando o ponto lacrimal, o olho cheio de lágrimas, o cílio úmido, porém não tem secreção. Então, fique alerta, tá? Nesse tipo de paciente. Então, aqui nós temos um paciente adulto, mas só porque ele ficou mais quietinho para tirar fotografia, o teste, um olho úmido, o cílio um pouquinho colado, mas sem secreção, um menisco lacrimal aumentado com a fluoresceína. Então, esse é o teste que nós chamamos de teste de Milder, mas que, como cada vez mais temos evitado os nomes próprios, chama teste do desaparecimento da fluoresceína ou teste de desaparecimento do corante. Instila-se uma gotinha, aguarda-se 5 minutos, você vai ter um menisco lacrimal aumentado. Isso pode ser classificado de 0 a 3 cruzes. 0 é quando não tem nenhuma fluoresceína no olho. 3 cruzes é quando está transbordando. Aqui já é 2 cruzes, você vê bem a fluoresceína. Uma cruz, você vê ali um restinho, aquele que você fica na dúvida entre nada, e isso é uma cruz, tá? Esse teste é um teste muito bom para triagem, mas se você tiver um saco lacrimal muito grande, às vezes você coloca 2, 3 gotas, aquela fluoresceína se acumula no saco lacrimal, parece que não tem ali no olho, e na hora que você faz a expressão do saco lacrimal, aquele teste que eu mostrei na imagem anterior, reflui toda a fluoresceína que você instilou, tá? Então, pacientes com saco lacrimal grande, esse teste engana. E vice-versa. Aquela criança com rinite, eu vou mostrar até um pacientinho depois, uma hipertrofia de conchas, às vezes tem um paciente gripado, vai atrasar a descida do corante, mesmo num paciente que possa ter uma via permeável. Então, na verdade, esse teste é um triajão, tá? Aqui a imagem desse paciente, muito bonita, nós temos lá na Beneficência Portuguesa, o Dr. Rainer, ele faz umas imagens lindas de via lacrimal, tá? Aqui vocês veem um comprometimento da via lacrimal alta na ressonância, olha que bonito o ducto, e o saco lacrimal e o ducto desse paciente, tá? Bom, usando a mesma fluoresceína, se eu esperar um pouco mais, então eu posso fazer o teste de Jones 1 em 5 minutos, ou o TOFO em 30 minutos. O que seria isso? O teste de Jones 1, num adulto, vocês com um estilete, com pedaços com um pouquinho de algodão, vocês podem ir lá na válvula de Hasner, ou mesmo com a ótica de vocês, do nasofibroscópio, vocês podem ver a saída da fluoresceína. Muitas vezes eu peço para o paciente assoar o nariz, já vem a fluoresceína no lencinho de papel. Passou a fluoresceína em 5 minutos num adulto, até 30, se ele tem um ducto um pouquinho mais estreito, eu posso dizer que essa via lacrimal é normal, é um teste positivo. Não passou, é um teste negativo. Num adulto, eu procedo com a cateterização dos canalículos para ver se essa obstrução pode estar no canalículo lacrimal
e depois com a irrigação da via lacrimal para ver se eu tenho obstruções mais baixas. Na criança, muitas vezes ela não deixa manipular a fossa nasal, não sabe assoar o nariz, né? Então, um maiorzinho que nem esse aqui, então, nós pedimos para suar, aqui com a luz azul cobalto, a fluoresceína toda na gaze. Aqui um pequenininho no colo da mãe, dá para ver aqui com muita boa vontade essa fluoresceína aqui no fundo. E se é uma criança que está difícil de ver no nariz, eu ainda posso tentar ver na orofaringe como está aqui. Então, esse teste chama teste de observação da fluoresceína na orofaringe. Se em 30 minutos dá negativo, eu posso pôr mais uma gotinha da fluoresceína e repetir o teste depois de 1 hora, então, tá? Limitação, se essa criança tiver queixa nos 2 lados, lembrar que tem que pôr em um lado, se for para observar na orofaringe, pôr em um lado, depois no outro, porque se der positivo no primeiro lado, você não sabe, se você põe nos 2 olhos e dá positivo, a criança pode ter obstrução de um lado apenas, e aí você não sabe qual que é esse lado. Bom, então vamos agora ilustrar um pouquinho com pacientes. Então, aqui é uma criança que tem obstrução de todos os pontos lacrimais, tá? Então, vocês veem aqui que tem a sombrinha aqui na papila lacrimal, mas vocês não veem aquele orifício de entrada, tá? Então, o que foi feito nessa criança? Uma agulha espessa, eu giro bem perpendicular ao ponto lacrimal, abrir aquela membrana, então, esse tipo de paciente que tem um cinzinha que você vê por transparência, você abre a membrana, aqui é um dilatador de ponto lacrimal, o importante é sempre retificar muito bem a pálpebra para não criar falso trajeto. Agora eu estou fazendo a cateterização, senti o hard stop aqui, canalículo aberto, tá? Isso foi repetido em todos os canalículos. Então, essa criança era uma obstrução congênita da via lacrimal, uma criança grandinha já dos seus 5 anos de idade. A mesma coisa foi feita nos 4 canalículos, então agora eu estou procedendo a mesma coisa no canalículo inferior. Não era só o ponto, mas também um canalículo estreito. Para facilitar essa passagem aqui, os senhores podem usar aquele Hilogel, o Viscotears, um gel desses que os anestesistas usam para lubrificar os olhos, tá? Aqui abrindo mais um ponto, então, esse vídeo é um vídeo antigo, então, vocês vão ver em próximos vídeos que muitas vezes a gente tem um protetor para o olho, tipo uma concha. Abertos os pontos lacrimais, eu fiz uma dacrocistografia nessa criança. No próprio centro cirúrgico, primeiro eu sondei a via lacrimal, aqui vocês veem a sonda de Baumann descendo todo o trajeto. Depois eu injetei o contraste, lado direito, lado esquerdo. A via lacrimal dessa criança baixa era normal. Eu consegui dos 4 canalículos abrir o inferior direito, e o superior e o inferior esquerdo. Isso aqui chama arame de Johnson, é um tipo de um estente metálico que nós confeccionamos artesanalmente utilizando o metal de um gel com 24, tá? E aqui nós passamos a sonda de Crawford do outro lado, fizemos uma intubação bicanalicular. Então, aqui ao término da cirurgia, essa criança com pós de 1 semana, já a família satisfeita, aqui o colírio babou um pouquinho, mas vocês veem que não tem dentro do olho. A criança no pós-operatório de 1 mês, então removi o arame, que o arame é mais desconfortável, ainda mantive um pouquinho o tubo de silicone, que é mais confortável.
Aqui, então, depois de 3 meses, o ponto lacrimal bem aberto, tá? Uma foto na biomicroscopia do ponto dessa criança já bem epitelizado, essa criança ficou curada, tá? E aqui o Milder zero, os cílios sequinhos, esse é o nosso objetivo nesse tipo de paciente. Aqui, só para os senhores conhecerem como é que é a anatomia de um canalículo normal, um paciente com trauma, tá? Nós estamos reconstruindo o trauma, então aqui um canalículo bem com a parede perlácea, esse é o aspecto do canalículo lacrimal. Bom, estenose canalicular. A maioria dos casos em adultos são idiopáticos. Os pacientes não sabem explicar, pode ser por blefarite. Em adulto, quimioterapias, radioterapias, alguns colírios para glaucoma, podem induzir ao estreitamento canalicular progressivo. Vamos nos ater mais à forma congênita, mas eu tenho pego muita criança vítima pós-conjuntivite viral, evoluindo e adultos também, principalmente conjuntivite por adenovírus, também aquelas formas de febre faringoconjuntival. Muitos desses pacientes evoluem com estreitamento de um ou mais pontos ou canalículos lacrimais. Traumáticas e iatrogênicas. O que seria iatrogênica? Vocês viram a minha manipulação dos canalículos. Se o instrumental não é muito delicado, você desepiteliza a parede do canalículo. Na hora de rodar uma sonda para fazer uma sondagem, é muito fácil fazer um falso trajeto aqui e evoluir como uma obstrução canalicular. Bom, vocês ouvem muito falar do hard stop, que é isso aqui, quando eu entro com um catéter dentro da via lacrimal, a sonda de Baumann, e se o canalículo é normal, eu vou bater na parede medial aqui, na parede óssea da fossa lacrimal, eu vou sentir uma resistência óssea, esse é o famoso hard stop. E quando eu tenho obstrução dentro do canalículo, ou do canalículo comum, eu vou empurrar, vou ter uma resistência fibroelástica aqui, e isso nós chamamos de soft stop. Que exame pedir para esses pacientes? Então, o paciente que tem obstrução baixa, a dacricistografia normalmente me resolve muito bem. Mas se esse paciente tem junto um desvio de septo, uma hipertrofia de conchas, se eu posso pedir uma dacrotomografia, ou os exames separados, uma dacricistografia mais uma tomografia, para ter uma ideia do que o Leonardo tem mostrado muito nas aulas dele, aqueles etimoides anteriorizados, a gente cai dentro do Agernase com frequência, então se você já pode fazer um estudo tomográfico antes, melhor. A dacroressonância em pacientes com suspeita de pequenos tumores dentro do saco lacrimal, doenças associadas, muitas vezes eu, ao invés da tomografia, eu peço a ressonância, mas grande parte dos pacientes eu vou resolver com a dacrocistografia e associado ou não à tomografia. O que é o BM? Esse exame chama biomicroscopia ultrassônica. Eu vou detalhar para frente. Ele me dá um bom detalhe da porção inicial dos canalículos. Ele é um exame ruim para ver essa porção mais medial dos canalículos. E como eu mostrei aquela ressonância anterior, ou algumas tomografias, se o radiologista souber bem o que nós precisamos, muitas vezes eu posso pedir uma dacrotomografia ou uma dacroressonância para mostrar detalhes de canalículo. Aqui vocês estão vendo um hard stop, que para mostrar com alegria, eu estou fazendo um paciente com anestesia geral. Então, aqui esse catéter está entrando e batendo nessa região óssea. Então, num paciente aqui que foi submetido a dacro externa pelos nossos residentes. Aqui, o soft stop seria exatamente essa imagem numa paciente santa que está deixando aí fazer e filmar, tá bom?
Bom, biomicroscopia ultrassônica, nós temos esse exame para avaliação de segmento anterior do olho, vocês veem aqui o que seria a íris, o corpo ciliar, a córnea do paciente, e através de um ultrassom de alta frequência, superior a 30 MHz, nós temos uma elevada resolução. Aqui vocês veem um canalículo, olha que bonita essa imagem da coluna líquida, tá? Então, eu consigo ver até 4 a 5 milímetros do ponto lacrimal. Se o canalículo é permeável, esse aqui tá bonitinho, linear, um diâmetro normal, tá? Se tem um conteúdo de concreção, uma canaliculite, um corpo estranho, aparece, faz sombra acústica. Um pós-trauma de canalícula, ele me mostra em detalhes. Então, aqui um paciente com milder aumentado em olho direito, pós-conjuntivite viral. Aqui vocês veem o milder 2 para 3 cruzes, olha, tá escorrendo, tá? Ele tinha um hard stop, porém na sondagem do canalículo era um canalículo muito estreito. E na irrigação desse paciente, ele tinha uma estenose de ducto também. Então, passava o líquido, o soro fisiológico, mas com refluxo parcial. Bom, o diagnóstico, então, ficou de uma dacroestenose à direita e a conduta foi feita no nosso Dacrolab do ano passado. Eu peço perdão porque eu não lembro qual das meninas que me ajudou nessa cirurgia. Então, foi feita uma sondagem com a intubação à direita, tá? Então, o canalículo dele, vocês veem que aqui tem um diâmetro, aqui já tem outro, aqui já tem outro. Era um canalículo de trajeto tortuoso e irregular. Aqui, então, está sendo feita a dilatação do ponto lacrimal e do canalículo, tá? Canalículo superior, agora o canalículo inferior. Percebam sempre como eu retifico a pálpebra para entrar com o material e que o material todo é de ponta romba, tá? Aqui, olha, já na virada, numa sondagem, eu tenho que sentir o hard stop, contornar como se fosse um compasso, né? Eu paro a ponta da sonda e rodo. Olha como a sonda desce com dificuldade, era bem estreito, tá? Enchi de pomada a sonda para passar, porque esses casos bem estreitos, um grande desafio é que a sonda de Crawford, que é a única que a gente tem com a Anvisa no Brasil, a haste metálica que é guia, tem a sonda encaixada em volta dela. E nesses pacientes, vejam como eu estou empurrando já a haste metálica, é difícil virar isso. Fossa nasal direita. Aqui temos a oliva da sonda de Crawford. Vejam como, às vezes, a sonda tenta entrar na mucosa, né? E aí, puxando a sonda, mesmo eu tentando ajudar a empurrar lá em cima, olha como tem que fazer força ali embaixo, enchendo de pomada ali em cima, e olha o que aconteceu, soltou o silicone. Essa é uma outra sonda que chama monoca. Nós não temos essa monoca com Anvisa aqui no Brasil, mas eu tenho algumas para casos de urgência. Então, ela tem o guia, ele é encastoado, então o metal está em volta do silicone e não o silicone em volta do metal. Então, com esse tipo de dispositivo, eu não, nesses casos de muito estreitamento, ó, então aqui está o guia metálico da monoca, tá? Eu puxo o guia metálico, ele vai bem e não solta do silicone, tá bom? Então, aí esse paciente
ficou com uma intubação monocanalicular e ele tem, o silicone é único, tá? Então não é bicanalicular que nem a sonda de Crawford. Eu prendo, ele vem com tipo de um carretelzinho que encaixa certinho no ponto lacrimal. Vejam aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem esse branquinho, ele fica para fora do ponto lacrimal, tá? Então, esse dispositivo chama Monoca e é muito mais interessante em pacientes que têm um grande estreitamento de via lacrimal. Depois da remoção, vocês veem o ponto bem formado e assim ficou toda a via lacrimal. Esse paciente ficou assintomático. Então, agora, alguns exemplos de pacientes que foram submetidos a dacrocistografia com estreitamento canalicular. Aqui vocês veem o canalículo superior, o inferior, o canalículo comum e na transição aqui não preenche tão bem. Esse paciente tinha um estreitamento. Um outro paciente que tem superior, inferior, canalículo comum e não desenha saco lacrimal. Mais uma outra dacrocistografia, superior, inferior, canalículo comum. A gente sempre fica na dúvida se isso aqui é um saco lacrimal atrófico depois de muitas inflamações, infecções, ou se é uma obstrução real de canalículo comum. Mais um paciente com obstrução de canalículo comum numa dacroressonância. Parceria com radiologistas é super importante. Então, aí no Edmundo Vasconcelos, por muitos anos, nós tivemos o Dalton. Então, as primeiras imagens que eu mostrei de subtração digital foi o Dalton, que fez aí no Edmundo Vasconcelos. Essa imagem, quem fez, ele chama Luiz de Abreu, ele era do Fleury, agora ele mora em Portugal. E nesse momento, eu praticamente estou meio presa à equipe da Beneficência Portuguesa. Então, procurando pessoas, inclusive na Unifesp, treinando profissionais, eu vou à radiologia, eu faço a dacrocistografia junto com eles, para ver se essa equipe que está saindo de lá me faz exames bonitos. Então, aqui uma imagem da Beneficência Portuguesa, canalículo superior, inferior, canalículo comum. Isso aqui, então, numa dacroressonância. Vamos falar de vias lacrimais baixas. Alguém quer me interromper e falar alguma coisa de via lacrimal alta? Posso seguir em frente. Tá. Simone. Oi. Bom dia. É o Márcio Abrão, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Já que você falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um cateterzinho que eu comprei na Medtronic, que tem uma luz na ponta. Na verdade, é uma fibra ótica que a gente coloca numa fonte de luz. Ela é bem fininha. A gente cateteriza e vai vendo a luz, sabe? Sim. Ela vai seguindo, você vai vendo a luz, e até você vê exatamente onde está o ponto de obstrução. Ela Sim. ajuda muito, sabe? Você tem experiência com essa fibrinha? Eu comprei uma vez uma da Stores que eu paguei $1.000 na época e eu usei 3 vezes e ela quebrou. E aí eu fiquei tão triste. Essa da Medtronic dura mais? Eu tenho a minha já tem bastante tempo, acho que uns 5 anos talvez. Tá, então assim... ela já me salvou assim de algumas situações bem assim, porque você consegue por transiluminação abrir bem o que precisa abrir, e você sabe exatamente onde você tem que abrir. Ela ajuda muito, vai com a ótica pelo nariz e passa a fibra e vai descendo até onde for o local de obstrução. E você vai ali, cai em cima. Perfeito. Sim, é ótimo. Nós, às vezes, improvisamos com... existem os vitreófagos. O nosso kit para cirurgia de vítreo e de retina, nós temos as pontas, né? As ponteiras, as nossas luzinhas também, né? Então, dá para improvisar também, né? Com material de oftalmo. Então, centros cirúrgicos que têm oftalmo e otorrino, mas tem que solicitar, é material especial que tem que ser solicitado antes por ser descartável. É diferente dessa sua da Medtronic que você tem resterilizado sem problema, né? É isso. Qual é o custo dessa sua ótica? Não lembro, Simoninha, não lembro. Tá. Não é uma ótica,
É uma fibra que tem uma É uma luzinha. fibrinha. Você coloca na fonte de luz e sai uma luz bem Sim. forte na É. É bem interessante, sim. O único cuidado é assim, é sempre ver o diâmetro, porque se tiver um estreitamento canalicular muito grande, você pode traumatizar ali mais ainda o canalículo, né? Mas são ótimas, são excelentes. Mais alguma pergunta nessa? Não era aquela sonda Luma que passava dentro do dilatador de seio paranasal? Essa fibra luminosa? A pergunta foi para mim ou foi para o Márcio? Não, para o Márcio. Vou testar. Eu não sei dessa Luma, não. Não sei. Eu sei que eu tenho essa fibrinha aí. O Leonardo deve saber. Na verdade, o que o professor Márcio tem era um kit de dácrio da Medtronic, que a Medtronic nem comercializa mais. E ela vinha com exatamente como o professor falou, você para cateterizar, ela vinha, é um kit de dácrio lá em Jacksonville, eles ainda têm, que sobraram lá. Mas acho que o professor teve sorte de comprar uma das últimas, professor, porque não tem mais esse kit de dácrio que eles tinham, né? Mas o Luma também, da época da sinoplastia com balão, eu já tentei usar e funciona também. Eu tenho alguns dos balões que a gente usou na época que vai bem. Só que ele é um pouco maleável demais. Às vezes ele não consegue, se tiver uma obstrução alta, dá trabalho, ele não progride, porque ele é muito maleávelzinho. Mas essa do professor Márcio eu conheço. Pena que eles não comercializam mais. Mas era um kit de dácrio, sim, da Medtronic. Você que viu as duas coisas, Léo, lembra o nosso material de retina? Sim, ou é mais fininho, né? Esse do professor Márcio é mais fino ainda do que mais fino. Tá. Vitriol, como chama que usa? É o ideal. Tá. É o ideal, especialmente para via lacrimal, que o professor Márcio está dizendo. É muito bom. Perfeito. Tá. Sigamos? Bom, cateterização das vias lacrimais, deu normal, eu vou seguir com a irrigação das vias lacrimais. Então, se passar o líquido com fluoresceína, eu digo que essa irrigação é positiva. E, então, o que aconteceu? A minha fluoresceína chegou até o saco lacrimal, mas não desceu o resto, não desceu pelo ducto, não chegou no meato inferior. Então, há uma estenose em algum lugar do ducto nasolacrimal, ou o nariz tem alguma comorbidade que não está deixando a minha fluoresceína passar do saco para baixo, tá? Nesse tipo de paciente, eu vou preferir um estudo funcional, a dacrioscintilografia, ou ainda dá para fazer a ressonância instilando o gadolínio no olho e pedindo para o paciente ir piscando para imitar uma dacrioscintilografia, o que é difícil também conseguir em meio não acadêmico. Então, em consultório, o estudo que nós mais pedimos é a dacrioscintilografia. Se deu uma irrigação duvidosa ou um refluxo total enquanto eu irrigo, eu vou pedir imagens com injeção do contraste, como a dacriocistografia, a dacriotomo ou uma dacriorressonância. Bom, de novo repetindo, a dacriocistografia é o gold standard, a concordância entre dacriocistografia e achados cirúrgicos é de 95,5%, é um exame de baixo custo e de fácil execução, tá? Então, aqui, olha que bonito, mais um exame do Dalton aqui. Canalículo superior, inferior, canalículo comum. Aqui, essa paciente tinha um saco lacrimal atrófico, tá? E do outro lado, um canalículo lindo, olha, superior, inferior, dá para ver até a porção vertical aqui. Um saco lacrimal um pouquinho aumentado e um ducto já com estenose. Esse paciente, se eu for fazer um estudo funcional dele, uma dacriocíntilo, vai ter um atraso aqui na evolução do contraste. Esse tipo de falha na imagem, pensar sempre em tumor de saco lacrimal. Então, falhas de preenchimento em exames bem feitos, pode ser um tumor de via lacrimal. Tomografia.
A tomografia permite esse tipo de reconstrução, imagens lindas, né? E é um exame de custo um pouco mais barato que a ressonância, né? Onde eu vou preferir? Em traumas, em afecções nasais, neoplasias pode me dar uma boa imagem. Avaliação de janela óssea pós dacrocisto-rinostomia é o exame de eleição, seria uma dacrotomografia, tá? E o bacana são as reconstruções que a gente tem com esses exames. Então, aqui exemplificando, um pacientinho com a genesia do ducto nasolacrimal, ó, vocês veem o lado normal, e aqui o saco lacrimal termina aqui, não tem ducto. Então, seria essa imagem aqui. A ressonância eu vou preferir, então, para as neoplasias. Quando eu tiver dúvidas, por exemplo, a biomicroscopia ultrassônica, eu não consigo ver aquela região do canalículo comum. Então, se eu conseguir pedir para o radiologista instilar o gadolínio e depois fazer a aquisição da imagem, muitas vezes eu vou ter aquele exame bonito que eu mostrei, aquela ressonância colorida, mostrando uma obstrução de canalículo comum. E se tem ou não o saco lacrimal. E criança, tem muita criança que deixa fazer o exame instilando o gadolínio e fica quietinha para fazer a ressonância, mais do que uma dacrocistografia, tá? Em obstruções parciais e epífora funcional, eu vou preferir um estudo funcional, que é a dacrocintilografia. Aqui o que é instilado? O tecnécio 99, e aí vai se fazendo, através de uma gama câmera, a aquisição das imagens. Então, aqui vocês veem um paciente imediatamente, 60 minutos depois, aqui esse horizontal é o olho do paciente, aqui é o saco lacrimal, o lado esquerdo o saco lacrimal e o ducto, tá? O lado esquerdo, depois de 90 minutos, você já vem na orofaringe o radiofármaco, e aqui no olho direito nada desceu, tá? Então, uma obstrução total do lado direito e uma estenose do lado esquerdo. Idem aqui, né? Eles vão pegando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Aqui já temos 14, 25. Então, o horizontal é o olhinho dos dois lados. Aqui do lado direito já está começando a descer o contraste. E depois de bastante tempo, desceu o contraste para o nariz, mas teve uma retenção do lado direito. Esse após-estímulo que vem em alguns exames, o que seria o estímulo? Nós sabemos que o bom fluxo nasal vai funcionar com uma pressão negativa ali no final do ducto nasolacrimal, e se o paciente inspirar com bastante força, então uma vez eu liguei no Fleury para perguntar o que era o pós-estímulo, e o colega, que era um colega do Sul, falava assim, o paciente tem que dar algumas fungadelas, então assim, as fungadelas puxa o ar, em alguns pacientes faz com que desça, então aqui é antes do estímulo, o mesmo paciente, e depois de puxar o ar com o nariz, na fossa nasal, o contraste desceu. Mais um paciente aqui, tá? Com uns 60 minutos não desceu todo o contraste, com 90 minutos o contraste veio sofrido, o contraste não, o radiofármaco, tá? E mesmo no lado esquerdo não veio tudo, né? Teve bastante acúmulo, até 90 minutos. E esse paciente, ele tinha na dacrocistografia e na tomografia, vejam aqui a imagem, principalmente do lado esquerdo, um estreitamento importante, tá? Então, são exames que se somam às vezes, um estudo funcional com um estudo anatômico. Esse menino, eu e o Léo operamos faz alguns meses, foi no começo desse ano, paciente extremamente alérgico, tinha a passagem da fluoresceína dele, demorava quase 1 hora para descer a fluoresceína. Depois que fez a turbinoplastia e uma intubação dessa via lacrimal esquerda,
melhorou muito o fluxo, esse paciente está assintomático. Bom, nós vamos voltar aos bebês agora. Quando sondar, quando entubar, quando fazer uma dacrocistorrinostomia, como levar esta criança no primeiro ano de vida, tá? Esse aqui é uma imagem de livro com o clássico da massagem de via lacrimal, que era colocar o dedo aqui, a massagem de Klinger, que é apertar o saco lacrimal, depois descer massageando o ducto. Os senhores, melhor do que os oftalmologistas, sabem que o ducto desce muito posteriorizado aqui nessa região. Então, massagear de cima para baixo, na vertical, eu brinco com as mães e com os pais, falaram assim, como é que você desentope uma pia? Você desentope uma pia massageando de cima para baixo um sifão, ou você desentope uma pia colocando aquele desentupidor de borracha e bombeando a água que está ali naquela pia. Então, aqui, eu gosto de mostrar esse desenho, que assim, eu encaixo o dedo como se fosse o desentupidor de pia, aquela borracha que eu vou desentupir a minha pia, e eu faço uma massagem bombeando, apertando só o saco lacrimal, sem fazer essa descida pelo ducto, tá? Então, eu falo para os pais imaginarem que estão apertando uma campainha, aquela de bolinha, para eles entenderem a pressão que eles vão fazer ali, e na direção da narina oposta, 45 graus mais ou menos. E vai apertar 10 vezes nesse sentido. Esta secreção vai descer e vai criar um sistema hidrostático que vai empurrar essa membrana, tá? Então, bombear 10 vezes de manhã, de tarde e de noite. Então, aqui, o nenê mamando, esse é o dedo do pai, apertando, a secreção já refluiu aqui, esse pai fazendo massagem curou o nenê dele em 5 dias. Quando fazer a sondagem precoce? Dacrocistites agudas, precoce seria antes dos 12 meses. E o clássico é a amniocele do saco lacrimal, principalmente se tiver uma alteração respiratória importante. Então, aqui, aquele primeiro bebezinho, aquela imagem azulada que ela tinha na pálpebra era um divertículo do saco lacrimal. Então, tinha um saco aumentado e um divertículo do saco lacrimal aqui, ó. Tá? Então, essa criança, ela não tinha condição cirúrgica e, como era unilateral, ela respirava bem. Ela teve uma... Enquanto a pediatra liberava para a cirurgia, ela teve uma dacro aguda. Aqui é o saco lacrimal dela, antes da dacro aguda. Logo depois da dacro aguda, abriu o saco lacrimal dela, abriu o ducto espontaneamente. Por ter aquele divertículo aqui, eu observei bem essa criança, observei mensalmente, e ela com um aninho aqui totalmente curada, tá? Aí eu abro um parênteses aqui, que divertículos do saco lacrimal podem ser assintomáticos, mas uma parte deles evolui para dacro aguda, mesmo em adulto. Então, sempre estimular o paciente a operar. Mas como essa era uma criança que teve outros problemas, ela tinha uma comunicação interatrial, então, assim, eu tenho observado essa criança de perto, tá? Existem relatos mostrando que depois de uma dacro aguda, esses pacientes com dacrominocele tendem a evoluir. Esse é um trabalho que nós fizemos mostrando o resultado da sondagem de acordo com a idade do paciente. Então, o doutor João Amaro, que era o chefe da Unifesp quando eu fiz minha especialização, o meu mestrado, qualquer criança, não importava a idade, a primeira abordagem que ele fazia era uma sondagem da via lacrimal. Aí é claro que existia um monte de trabalho mostrando a idade ideal da sondagem. Eu falei, doutor João Amaro, vamos levantar os nossos casos aqui e ver o que acontece.
Então, em vermelho aqui o sucesso da sondagem, antes de 1 ano, com 1 ano, com 2 anos. Chega aqui 2 para 3 anos, já começa a não ficar tão animador o resultado da sondagem. Apesar do que tem certas crianças grandes, de 5 ou 6 anos, e aqui até uma criança de 10, de 7 ou 8 anos em vermelho aqui, que tem cura, tá? Então, é difícil a gente saber dizer se vai precisar entubar ou não aquele paciente. Então, o que eu digo hoje para os pais? Vamos tentar esperar até 1 ano, porque sabe-se que o sucesso da sondagem é muito grande até essa idade. As sondagens a gente considera tardias quando feitas aos 2 anos de idade e muito tardias quando feitas após os 3 anos de idade. Não importa a idade, eu falo para os pais. Nós vamos fazer, antes de mais nada, um exame na via lacrimal da sua criança, tá? Então, e aí eu vou resolver, durante a minha sondagem, que tipo de obstrução que essa criança tem, e se só uma sondagem vai resolver, ou se eu vou ter que deixar um silicone lá. O que se sabe? Que quanto mais tarde eu fizer a minha sondagem, mais estreita vai estar minha via lacrimal inteira. Então, existe a obstrução membranosa, que é aquela clássica da válvula de Hasner, e existem obstruções complexas. E os estudos, esse estudo é super bacana, porque foi um estudo prospectivo, que eles mostraram que eles foram de acordo com a idade da criança, vendo que tipo de obstrução que eles encontravam na sondagem. Então, das obstruções complexas, 80% dos casos estavam em crianças acima de 2 anos de idade, tá? Então, por que que isso acontece? Isso aqui foi o meu mestrado que eu fiz em adultos, e a gente fazia uma correlação anatomopatológica, eu tirava o ducto nasolacrimal de todos os pacientes que eu operava dácro externo. Então, quanto mais tempo passa de história e de inflamações dentro daquela via lacrimal, vai tendo um desarranjo no epitélio do ducto, vai tendo infiltrado linfoplasmocitário importante, isso tudo vai levando ao quê? A substituição da estrutura normal por fibrose ali naquela região. Então, vem a grande pergunta, que eu vou ter em uma criança que chegou aos 3 anos, que a massagem não resolveu, será que a obstrução dela já era complexa ou virou uma obstrução complexa, uma estenose importante dentro do ducto nasolacrimal? Porque teve uma inflamação crônica ali. Possivelmente é isso, tá? Então, a diferença entre a criança que resolve com 1 mês de massagem e a outra que os pais fazem tudo direitinho e não abre, provavelmente aquela criança que os pais fizeram tudo direitinho e não abriu, ela vai ter uma obstrução mais complexa. Você tem que ir mais armado, mais preparado para a sua intervenção cirúrgica, tá? Bom, aqui, aqueles casos de hospital-escola, um bebezinho que tinha dácora aguda uma em cima da outra, até que ele evoluiu com ectrópia, essa criança precisou fazer enxertos de pele, até hoje ele tem 8 anos de idade, ele ainda não tá bom, tá? Por causa do atraso do tratamento dele, tá? Uma outra criança com coloboma de pálpebra, também não tem os canalículos, então nem todo caso é uma sondagenzinha, então que fique aqui essa mensagem, né, de quando levar um bebê para o centro cirúrgico, leva o pai preparado para o melhor ou para o pior, tá? Então, o bebê, você vai toda alegre para a sondagem. Vocês viram que eu fiquei até muda, né? Desceu bem fácil até aqui. O que que aquela criança tinha? Não é esta, mas aquela criança tinha isso aqui. Descia, quando chegava aqui no osso, já não descia mais.
tá? Então, aquele bebê tinha uma obstrução óssea, precisou fazer uma dacrocistorrinostomia bilateral. E desta criança, uma criança grande, 3 para 4 anos de idade, quando eu pego criança maiorzinha, eu já aviso os pais, eu vou levar para o centro cirúrgico, eu mesma vou fazer a dacrocistografia dessa criança e vou ver o que tem. Ela tinha uma dacroestenose num lado e uma agenesia do ducto do outro lado. Então, ela precisou fazer uma intubação aqui, que vocês veem que passa um contrastezinho, mas não dá nem para ver aqui. E fez uma dacrocistorrinostomia no outro lado. Então, assim, a dacrocistografia é necessária? Depende, né? Então, eu acho que se eu puder fazer, hoje eu tento fazer em toda criança maiorzinha, porque anestesia geral, dacrocistografia perioperatória, e eu decido de acordo com o que eu encontro durante a minha cirurgia. Então, Omnipar aqui, ó, tá vendo como o contraste passou bonitinho? Essa criança tinha expressão positiva do saco lacrimal, ela tinha um quadro importante, mas passou, nós fizemos, num canalículo muito estreito, nós fizemos uma intubação daquela via lacrimal, e não uma sondagem, tá? Então, principalmente em criança acima de 2 anos, façam dacrocistografia perioperatória. Isso aqui é um painel com grandes nomes da via lacrimal em oftalmologia. Então, tem gente do mundo inteiro, Austrália, Canadá, Inglaterra, discutindo obstrução congênita. Então, tem muita gente, até por interesse econômico de cobrar a sonda de Crawford, que em qualquer pacientinho sai fazendo intubação. Pode machucar o canalículo, pode fazer falsa via. É um terror para os pais ficar tomando conta dessa criança entubada no pós-operatório. Então, assim, é consenso de que sempre deve-se tentar a sondagem primeiro. Se for uma sondagem fácil, não ficar repetindo, tá? Não ficar fazendo intubação em bebê muito pequeno, abaixo de 1 ano de vida, tá? E por quê? Por causa disso aqui, ó. Aqui é o que nós temos aqui no nosso mercado, o sistema bicanalicular de Crawford. A gente passa o silicone por um lado, passa pelo de baixo. Aqui a alça que fica tem que ficar neste cantinho, mas o nenê é curioso, ele puxa. Se tiver nó aqui embaixo, eu não faço mais nó, tá? Por que eu não faço mais nó? Justamente por causa disso, o nenê puxava e o nó entrava aqui e piorava aquela via lacrimal, porque evoluía com uma obstrução baixa aqui do ducto total. Ou o nó aqui dentro, quantas vezes eu já achei, até em adulto, nó dentro do saco lacrimal, porque o colega tentou tirar o silicone por cima. As mais variadas histórias de reação de corpo estranho por causa do nó dentro da via lacrimal. Então, o que eu faço hoje? Eu passo o nylon aqui, dou o nó primeiro com o nylon, depois eu abraço as 2 pontas do silicone com aquele nylon, ajusto bem e deixo abraçado o silicone, porque se o paciente puxar por cima, ele vai puxar sem nó. E se abrir e perder o silicone, eu prefiro que perca o silicone. Isso aqui é para vocês verem, eu peguei um filme de YouTube, para vocês verem como os colegas oftalmologistas que não têm boa estrutura saem fazendo uma intubação. Então, aqui o colega está mostrando que você faz uma sondagem com sondas de calibre progressivamente maiores, tá? Essa criança tinha possivelmente um trajeto submucoso, porque ele empurrou ali a sonda no final do trajeto, ou um trajeto ósseo, e ele empurrou com tanta força e sem examinar o nariz,
que vocês vão ver depois o sangramento dentro desse nariz, antes de mexer lá dentro. Ó, já está sangrando um monte, já começou a encrenca. Então, eu ponho esse vídeo para os meus alunos para falar, olha, como era antigamente, antes da gente ter um bom convívio otorrino-oftalmo, ou no mínimo se equipar. Então, eu acho que todo hospital escola, mesmo oftalmologista, a gente tem que ter endoscópio, a gente tem que saber examinar o nariz, tá? Então, vejam aqui, ó, o gancho de Crawford, e ele vai às cegas puxar o silicone. Aí, ó, ele enganchou na mucosa nasal. Vejam o sangramento que isso deu. Horrível, né? Então, aqui um caso de um adulto, onde foi feita intubação e dacroplastia, correção de desvio de septo, era um paciente que tinha epífora funcional, em que aqui sim, olha a elegância, né? O Léo afastou aqui a concha, a gente está vendo por onde está saindo o silicone, então é assim que tem que ser, né? Eu tenho que ver o que eu estou fazendo, eu tenho que ir com material delicado no nariz, pegar a sonda com calma, é outra história, né? Bom, aqui uma imagem de um paciente, uma paciente que nós operamos essa semana passada. Ela é uma adulta que eu tenho certeza que ela chegou até os 70 anos com uma obstrução congênita, tá? Então, ela tinha toda a via lacrimal e uma obstrução membranosa da via lacrimal, tá? Então, que não abriu ao longo da vida. E ela convivia com a epífora dela até o dia que deu DACRA agudo. O dia que deu DACRA agudo, ó. Então, aqui apertando o saco lacrimal, no nível da válvula de Hasner, estava estufando, né? Assim, abaulando. Aqui a irrigação refluiu toda o soro e abaulava aqui embaixo também. Na hora em que o Léo foi lá e abriu aquela membrana sobre o ducto, já todo aquele soro que eu tinha injetado desceu, sondamos, um trajeto submucoso ainda aqui. Isso é o que eu chamo hoje em finesse, tá? Então, assim, a gente evoluiu do negócio que a gente fazia totalmente às cegas, sangrava, tinha sinéquia no pós-operatório, para um ponto que a gente consegue ver uma válvula de Hasner, aqui o Léo com síquia, mostrando a região que está aqui tendo a irrigação. Essa paciente nós intubamos, agradeço a doutora Maria Helena que fez a edição desse vídeo aí, para mostrar para vocês, dilatando o ponto lacrimal, passando o silicone, é assim que tem que ser, tá? Trabalhando juntos, fazendo o diagnóstico juntos e fazendo o melhor para o paciente. Vejam ao término da cirurgia, ó, a mucosa toda delicadamente aqui, foi feita uma marsupialização dessa mucosa que envolvia aqui a válvula de Hasner, intubada. E feliz, essa paciente está feliz aí no pós dela. Tamanho da alça e como fixar o silicone. Então, aqui é o tamanho de alça ideal. Na hora de fixar no nariz, a gente já comentou. Se deixa isso aqui muito apertado, atentem sempre a isso, tá? Se deixa muito apertada, pode ter trauma do ponto lacrimal e até sinéquia de pontos lacrimais, tá? E se deixa muito frouxo, é mais fácil a criança puxar para cima, tá? Então, aqui um caso de hospital-escola que foi feita uma intubação monocanalicular, essa criança ficou assim, ela não tinha o canalículo inferior, os residentes prenderam aqui o silicone do nariz com o silicone do olho, e essa criança ficou assim um mês.
é uma santa. Já outros puxam, ó, aqui essa daqui dizendo, ó, eu vou puxar o silicone, e realmente puxou, a mãe ligou e ela falou, a menininha falou no telefone, eu vou puxar o silicone, e puxou, tá? Então, esse aqui é o sistema que eu tinha mostrado para vocês, de intubação monocanalicular. Tem aquele primeiro que o guia é encastoado no silicone, e tem esse outro sistema que chama Mastercam Monoca, que vem o guia dentro do silicone, e você faz a sondagem até o nariz, prende a monoquinha, o colarete, isso que eu falei que parecia um carretel, na região vertical do canalículo e ponto lacrimal, e depois você remove essa estrutura metálica. Então, aqui, prosseguindo, existem trabalhos com dacroplastia, que é mais caro, o resultado é o mesmo da intubação, e nós podemos precisar fazer até uma dacro em criança, tá? Então, no nosso meio não temos feito dacroplastia por questão de custo e de ser uma intubação tão fácil para nós, né? Então, essa criança, ela teve uma obstrução secundária à sinusopatia, tinha uma superfístula aqui, nós fizemos acesso em conjunto, eu fiz com o Rogério Pesato, endonasal e externo para remover a fístula, e essa criança evoluiu muito bem com a passagem da fluoresceína, esteticamente a cicatriz desapareceu, essa é ela, mocinha, hoje, tá? Então, o Léo tem mostrado cirurgias para vocês, isso aqui é uma aula dele, com acesso endonasal para crianças com dacrocistocele, onde a elegância é absoluta do acesso aqui, de você abrir vendo o que você está fazendo, localizar a dacrocistocele aqui, abrir com material delicadinho de ouvido, não machucar as estruturas que estão em volta, isso é fundamental, né? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês era basicamente isso, que a gente trabalhando junto, fazendo melhor por esses bebês, a gente vai estar dando o melhor, ensinando o melhor, fazendo todo mundo satisfeito, tá? Eu prolonguei demais o começo da aula, a gente pode, em outras situações aí, abordar um pouco mais as cirurgias, tá? O que eu mais quero é que a gente continue trabalhando juntos em cursos de duplas, né, de oftalmo-otorrino. Infelizmente, esse ano a gente não teve o nosso curso, mas o ano que vem nós vamos remarcar esse Dacrolab 4. Esse tem tido um público mais de oftalmologistas, apesar de ser para todo mundo. Assim como vocês têm me convidado para participar do de vocês, porque assim, o território é nosso, não é só de um ou de outro, a gente trabalhando juntos, sempre o paciente vai ter o melhor. Muito obrigada.